Como é possível curar uma dor que parece grande demais para caber na gente? É essa pergunta que move a história de A Cabana, o romance de William P. Young. A gente vai acompanhar a jornada de um homem que volta para o cenário do seu pior pesadelo, num caminho que vai desafiar tudo que ele achava que sabia sobre fé. Essa frase, ela é pesada, né? A grande tristeza. É exatamente esse o peso que está no centro da nossa história. Um fardo carregado pelo protagonista, o Mackenzie Phillips, ou Mac. Bom, para entender a jornada do Mac, a gente precisa primeiro mergulhar na dor dele. E essa dor, olha, ela começou muito antes da tragédia que virou o mundo dele de cabeça para baixo. Então, quem é o Mac? Ele é um cara que carrega um passado bem pesado. Pensa só, uma infância com um pai alcoólatra e violento a ponto dele fugir de casa aos 13 anos depois de um ato desesperador. Ele tentou construir uma vida nova, sabe? Casou com a Nan, teve filhos, mas aquela ferida antiga nunca fechou de verdade. Por isso, a relação dele com Deus sempre foi distante, meio amarga. E essa grande tristeza sempre esteve ali, pairando sobre ele. E aí, acontece o impensável. No acampamento em família, num momento de puro pânico para salvar o filho que estava se afogando, a filha mais nova dele, a pequena Missy, desaparece. É uma crueldade do destino. O ato de salvar um filho acaba custando a perda do outro. A busca termina da pior forma possível. Numa cabana abandonada, a polícia encontra o vestido da Missy, rasgado e com sangue. O corpo dela nunca é achado. E essa cabana, a partir daí, se torna o símbolo da maior dor do Mac. É ali que toda a raiva dele contra Deus se concentra. Anos se passam. 3 anos e meio, para ser exato. E no meio do inverno, do nada, uma mensagem muito estranha aparece, puxando o Mac de volta para aquele pesadelo. É um bilhete simples, na caixa de correio, diz assim: Mackenzie, já faz um tempo, senti saudade. Estarei na cabana no próximo fim de semana, se você quiser me encontrar. E assina Papai. O detalhe é que Papai é o jeito carinhoso que a esposa dele, a Nan, chama Deus. Um nome que o próprio Mac nunca conseguiu usar. A cabeça do Mac vira um turbilhão. A primeira reação é raiva. Isso é uma piada de mau gosto? É o assassino tentando me pegar? Mas aí, bem lá no fundo, surge uma faísca de esperança. E se for mesmo de Deus? Impulsionada por essa dúvida, ele decide ir. Mas ele vai sozinho. Mente para Nan, diz que precisa de um tempo e pega estrada, armado, rumo ao lugar que ele mais teme no mundo. Chegando lá, a cabana é exatamente como na memória dele. Fria, abandonada, um pesadelo congelado. Mas o que acontece em seguida, bom, o que acontece ali não é nada do que ele ou qualquer um de nós poderia imaginar. Quando Mac está prestes a desistir, a ir embora, o mundo ao redor dele se transforma. O inverno vira verão. A cabana decrépita se torna um lugar lindo e acolhedor. Aquele lugar de morte vira um lugar de vida. E dentro da cabana, ele encontra 3 pessoas. Elas se apresentam como a Trindade, mas não da forma que a gente imagina. Papai é uma mulher negra, grande e que adora cozinhar. Jesus é um carpinteiro do Oriente Médio, super gente boa. E o Espírito Santo é Saraio, uma mulher asiática meio etérea que cuida de um jardim incrível. E essa é a primeira grande quebra de paradigma do livro. O divino não é um velho de barba branca, mas uma família diversa, cheia de afeto. A própria Papai explica o porquê daquela forma. Ela diz que aparecer como uma figura paterna masculina só ia reforçar as memórias terríveis que Mac tinha do próprio pai. A forma de Deus aqui é uma ferramenta de cura, feita sob medida para as feridas do Mac. E aquele fim de semana se transforma numa espécie de sessão de terapia intensa com Deus, onde Mac finalmente pode colocar para fora as perguntas mais difíceis que guardava sobre a fé e o sofrimento. E claro, a pergunta principal, a que rasgava a alma dele era essa: por quê? Por que você não me impediu que levassem a minha filha? E a resposta que ele recebe não é sobre poder, mas sobre relacionamento. Jesus explica para ele que um relacionamento de verdade exige liberdade. O amor não força, não impõe. E essa é uma das ideias mais difíceis do livro, que Deus respeita a liberdade humana, mesmo quando essa liberdade causa uma dor terrível. Saraio, por sua vez, ajuda ele a ressignificar algumas palavras. Pega a responsabilidade, por exemplo. Na religião, muitas vezes vira só uma regra a ser seguida, mas Saraio mostra que é sobre ter a capacidade de responder ao amor. É uma mudança sutil na forma de ver, mas que muda tudo. Não é sobre seguir regras, é sobre se relacionar.
O ponto alto, talvez, seja quando Mac é levado a uma caverna e colocado na posição de juiz. Ele tem que escolher um dos próprios filhos para ir para o inferno. É uma tortura, claro, ele não consegue. E é nesse momento que ele entende o peso do julgamento e confronta o próprio desejo de vingança contra o assassino de Missy. Depois de encarar de frente a raiva e o desejo de vingança que moravam dentro dele, Mac finalmente está pronto para encontrar um fechamento e voltar para o mundo. E aqui a história nos deixa com uma dúvida. Mac acorda num hospital, a esposa dele diz que ele sofreu um acidente de carro na sexta noite e ficou em coma o fim de semana inteiro. Então, tudo aquilo na cabana foi real? Foi uma visão durante o coma? A história deixa no ar. Mas no fim das contas, se foi real ou não, nem importa tanto. Porque a transformação no Mac é muito real. A cura que aconteceu dentro dele se manifesta do lado de fora. Ele consegue pedir perdão para a filha Kate, a quem ele culpava em segredo, e o relacionamento deles finalmente é restaurado. E essa cura se espalha. Uma lembrança da experiência na cabana leva a Mac até o local onde o corpo da Missy estava. Isso não só dá um enterro digno para ela, mas também leva à prisão do assassino. A jornada dele, no fim, não só traz paz para ele, mas também leva justiça e um desfecho para outras famílias. A grande tristeza finalmente vai embora. No final de tudo, o Mac aprende a voar de novo. E a grande reflexão que a cabana nos deixa é essa. Será que a verdadeira cura não está em fugir da dor, mas em ter a coragem de voltar à sua origem, por mais assustador que seja, para encontrar algo ou alguém totalmente inesperado lá?